Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Tudo noite, bem, Amanda. Poliane? Tudo bem? É um prazer receber você aqui. Agradeço em nome de toda a comissão organizadora por ter aceito o nosso convite de trazer um pouco mais do conteúdo para a gente aqui no Sexta Selvagem e principalmente por um assunto tão importante que é falar sobre a esporotricose, né? Uma doença tão comum e que pouca gente conhece, sabe a gravidade. Então a gente vai bater um papo bem construtivo hoje e espero que você goste de participar aqui com a gente também. Obrigada pelo convite, Amanda. Obrigada a todos que fazem parte do Cenas UFRPE. Boa noite mais uma vez a todos. E é um prazer estar aqui para conversar sobre um tema tão importante, né? Para a saúde pública, né? Tanto para animais como também para humanos. Com certeza. Olha, a professora Tatiana também está aqui apreciando a live com a gente. Boa noite. Gente, então vamos começar a live, né? Poliane, se apresenta aqui para o nosso público. Boa noite, meu nome é Poliane Raíza, sou médica veterinária, formada pela Universidade. Tá travando o meu, que a tua tela tá travando. O meu tá tranquilo, né? Ou não? Tá dando para te ouvir, mas deu uma travadinha aqui. Estás perto do roteador da internet? Tô sim. Foi? Pronto. Sou formada pela Universidade Federal Rural de Veterinária, formada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atualmente estou fazendo um doutorado pelo programa de Biociência Animal, tendo Gente, como vocês estão ouvindo? orientador. Foi? Tá Vou travando começar muito novamente. mesmo. Aqui tá travando, mas enfim, se tá dando para ouvir, né? Agora travou agora o meu. Tá dando umas travadas de vez em quando, mas eu acho que tá dando para ouvir. Tá, vou começar Tá certo. novamente. Formada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, atualmente estou no doutorado pelo programa de Biociência Animal, tendo como orientação o professor Reinaldo Aparecido Mota. E a temática do meu projeto é justamente com dois agentes infecciosos que envolvem os felinos, né, com o gato principalmente, que é a toxoplasmose, tendo como agente Toxoplasma gondii e a esporotricose. Minha Sim. trajetória na Agora área de... Foi? pode falar. Agora deu uma travada, mas voltou. Desculpe. A minha trajetória dentro desse universo de pesquisa foi desde lá do terceiro período, quando eu iniciei junto com o professor. Primeiro eu fui para a área de reprodução e depois eu enveredei para essa área de infecciosos. Inicialmente foi com o professor Gustavo e depois com o professor Wilton Júnior. E desde então estou nesse universo de doenças infecciosas, de importância tanto para humanos como também para animais. Enfermidades que causam distúrbios reprodutivos em animais, e tem sido muito gratificante participar desse grupo lá do Laboratório de Doenças Infectocontagiosas. Muito interessante, Poliane. Hoje a gente vai falar sobre essa doença, né, que é tão emergente e também de muita importância, né? A gente aqui é o Congresso Nordestino de Animais Silvestres, mas a gente aqui vai falar um pouco de animais silvestres, mas também voltado para os animais domésticos, né, que convivem com a gente. Então, em qual foi o momento da sua carreira acadêmica que você se interessou pelas doenças infecciosas, e principalmente a esporotricose? Essa questão também dos animais silvestres, é bom até citar que o grupo lá do professor Rinaldo, coordenado pelo professor Rinaldo, ele também trabalha com essa parte de animais silvestres, doenças infecciosas que acometem animais silvestres. Hoje a gente tem um trabalho que é desenvolvido na ilha de Fernando de Noronha, que vem trazendo bons resultados e principalmente para o desenvolvimento, né, de políticas públicas relacionadas à melhoria da saúde animal. Excelente. E Em relação, pode em falar. relação a, desculpa, Amanda. Em relação a essa questão do despertar, né, que você perguntou quanto à temática, não é isso? Uhum.
O despertar em relação à temática de esporotricose foi desde o momento em que eu comecei a acompanhar as atividades lá no laboratório. Hoje, o laboratório de doenças infecto-contagiosas, ele conta com equipe para o diagnóstico de esporotricose na área de micologia. Os animais atendidos lá na clínica, no hospital veterinário, eles são encaminhados, né, a um contato entre os clínicos, o pessoal da clínica e o pessoal do laboratório. É solicitado a coleta, ou às vezes os clínicos coletam o material e encaminham para o laboratório, a gente faz o diagnóstico direto, e desde o momento que eu vim acompanhando essa rotina, eu acabei me interessando sobre esse tema, que tanto causava impacto. Havia muitos casos, né? Ainda há muitos casos de esporotricose, chegam muitos casos, e você vê que o conteúdo, a literatura e os trabalhos relacionados à esporotricose felina no estado de Pernambuco ainda, infelizmente, são poucos. E o pesquisador, quando tem poucos estudos assim, que você observa e vê a necessidade, você quer contribuir. E foi nessa intenção de querer contribuir com esse segmento, né, com essa área de micologia, que eu optei e me interessei por esporotricose. Excelente. Então, Poliane, fale um pouquinho agora sobre o que é a esporotricose, né? Fala um pouquinho sobre essa doença. A esporotricose nada mais é do que uma enfermidade causada por um fungo, né? Uma micose, tá? Depois, Amanda, só coloca a tela que eu te pedi a primeira imagem. Vou colocar aqui. Deixa aqui. Pronto, essa. Como eu comentei, imagem já ficou um pouquinho na frente, mas dá para enxergar. Não, tá tranquila, Amanda. Como eu havia comentado, a esporotricose, né, é uma doença fúngica causada pelo Sporotrix spp. Inicialmente foi classificado como complexo Sporotrix-Schenck. Foi avaliado que não havia apenas uma espécie causadora da esporotricose, mas sim um conjunto delas. Mas, atualmente, alguns pesquisadores sugerem a classificação em 2 claudos, o claudo patogênico e o claudo ambiental, porque a gente sabe que existem, sim, aqueles que são ambientais e aqueles de caráter patogênico. Quando a gente fala de Sporotrix, a gente fala que é um fungo dimórfico, ou seja, de 2 e morfo de morfologia, ou seja, ele tem 2 morfologias, que é o que a gente apresenta aí nessa imagem. A primeira imagem em azul é a forma filamentosa do agente, e essa segunda imagem, mais rosa, é a forma leveduriforme. Essa forma filamentosa é a que é encontrada no ambiente, e essa outra imagem é a forma leveduriforme, que é encontrada nos hospedeiros. Tá? Os hospedeiros susceptíveis ao processo infeccioso vão apresentar justamente essa forma. Passa para a próxima imagem, Amanda, por favor. Essa aqui? Não, é a que tem um gatinho. Essa. Ficou um pouco borrado, mas aqui na imagem a gente vê um dos hospedeiros que pode ser acometido pelo agente infeccioso, o Sporotrix. Ao lado a gente vê a forma leveduriforme, tá? Uma lâmina, um imprint realizado justamente dessa lesão, corado em um panóptico rápido e visualizado. E ao lado a forma filamentosa, tá? Só para vocês verem realmente na prática como é que a gente faz a avaliação. Essa imagem, inclusive, foi a imagem da divulgação da sua live, né? Que a gente colocou essa imagem da placa. Foi, exato. De autoria da residente, amiga nossa lá do grupo, a Nazaré. Ficou linda a imagem, achei muito bonita. Ficou assim. Quando a gente fala de esporotricose, os primeiros casos relatados de Sporotrix, é interessante citar que o primeiro caso foi relatado pelo Benjamin Schenck, por isso que o nome Sporotrix Schenck, tá? Fizeram em pesquisa, em geral, a gente tem o pessoal coloca, né, o nome do pesquisador quando coloca a nomenclatura do agente. Enfim, foi o Benjamin Schenck que descreveu os primeiros casos relacionados à esporotricose.
Só que no Brasil é interessante que o primeiro caso relatado foi em roedor. Foi em roedores, em um trabalho realizado pelo Adolf Lutz, junto com o Afonso, e eles avaliaram roedores, e esses roedores estavam naturalmente infectados. E eles conseguiram até isolar o agente, tanto da cavidade oral, como também de mucosa de estômago. Comprovando que pode ocorrer sim transmissão de roedor para roedor. Uma outra coisa interessante em relação à esporotricose, falando quanto espécies, pode até passar para outra imagem, Amanda, é em relação a essa distribuição das espécies. A distribuição das espécies, quando a gente fala em relação a locais, a gente observa que aqui, a imagem não tem como aproximar muito. Não tem como aumentar aqui. Dá para dar um zoom na minha imagem. Só mais para ilustrar, a gente observa que o Sporotrix brasiliense tem destaque aqui na América do Sul, e principalmente no Brasil. Então, você tem casos de Sporotrix brasiliense aqui no Brasil, tem na Argentina. Quando você vai avaliar os demais continentes, os demais países, você tem uma maior prevalência de Sporotrix Schenck, não que as outras não ocorrem sim, mas com maior prevalência em Sporotrix Schenck e com exceção da Ásia, onde você tem Sporotrix globosa com maior ocorrência, maior incidência de Sporotrix globosa. Vendo aqui por essa imagem, pelo que você está falando aí, a esporotricose, então, ela está distribuída no mundo inteiro, não é isso? Exatamente. Em relação ao Brasil, como é que está a situação? Tem em todos os estados? É uma doença que ela ocorre mais em algum estado do que em outros? Inicialmente, a esporotricose, os relatos de casos começaram no Rio de Janeiro, São Paulo, ou seja, foi caracterizado como uma enfermidade que causava problemas sul e sudeste. Mas hoje a gente já tem, sim, relatos nordeste e norte do país, casos com esporotricose. A grande problemática quando a gente fala de esporotricose, o Sporotrix brasiliense, a caracterização em espécie, principalmente em felino, é que poucos trabalhos eles chegam realmente à espécie. Em geral, eles identificam como Sporotrix spp e não classificam a espécie. Mas hoje, com os estudos, já é possível, sim, realizar uma PCR e conseguir identificar a espécie. Por que isso é importante? Isso é importante porque a partir da identificação da espécie, você consegue avaliar fatores, por exemplo, de virulência. E saber e desenvolver políticas públicas e até protocolos de prevenção e controle para aquela espécie. E uma coisa interessante também, quando a gente fala de casos de esporotricose aqui no país, é porque a gente tem um país de dimensão continental. Então, se a gente tem um país de dimensão continental, um agente que é ambiental, né? Você tem um agente de caráter ambiental. E tem essas variações quanto à temperatura e umidade e ocorrência em... Você tem caso no sul, você tem caso no nordeste. Então, esses fatores ambientais, eles podem vir a contribuir com alterações genéticas e isso pode trazer, sim, problemas futuros ou não. Por isso que é necessário você pesquisar, avaliar a ecologia daquele agente que pode ser diferente em cada situação, em cada estado. Muito bom, Poliane. Quando a gente fala de esporotricose, há uma tendência, né, das pessoas acharem que é uma doença somente de animais, não é isso? Ou então que, dentre os animais, que é mais utilizado como exemplo o gato, né? A gente vê muito gato com esporotricose. Mas também existem outros animais, né? Como você falou, tem roedores. Que outros animais eles podem transmitir e se contagiar com a esporotricose? Exato. A esporotricose tanto pode acometer felinos, né? Os gatos domésticos, já foi relatado sim. E humano é uma zoonose, ou seja, pode ser transmitido gato-humano. Pode acometer também alguns, já tem relatos, eu trouxe até para vocês, alguns relatos também
em animais que não domésticos, né? Já teve relacionados a golfinhos, tem relatos em tatus também, ou seja, pode acometer acometer mamíferos em geral. E a importância do felino é justamente porque no felino, o que acontece? O agente ele consegue se desenvolver muito bem. Uhum. Você tem uma alta carga fúngica ali naquele animal. E isso faz com que ocorra uma disseminação maior da enfermidade, tá? Quando a gente fala até de espécie em si, voltando para a espécie brasiliense, que é a de maior ocorrência aqui no país, você tem uma característica importante da espécie brasiliense, que é justamente a virulência. Quando foi avaliada a virulência dessa espécie, observou-se que, em relação às demais espécies, você tem uma maior virulência. Então, você tem uma espécie que está ocorrendo no Brasil, está ocorrendo na nossa região, tem o felino que o agente se adapta muito bem, o brasiliense, a faixa de temperatura nessa forma de leveduriforme é de 35 a 39 graus Celsius. O brasiliense é uma das espécies que ele consegue se adaptar muito bem a temperaturas mais elevadas, como, por exemplo, esses 39 graus Celsius. Então, você vai ter o agente lá presente no felino, acometendo esse animal, se multiplicando. O felino pode, então, passar para outros felinos, para outros gatos domésticos e também pode passar para um humano. Uhum. Se você quiser, Amanda, pode colocar a imagem aí dos casos que eu trouxe. Casos humanos, né? Casos humanos e também essa questão dos silvestres. Aí, ó, isso é humanos, né, acometidos pelo esporotrix. Quando a gente fala de esporotricose, tanto animal como humana, ela pode apresentar diferentes formas. A cutânea fixa, que é o que a gente pode observar aí nessa... Eu acho que aqui não dá para ver muito, deixa eu ver aqui no meu computador. Tá ficando embaçada a imagem aí para vocês? É porque fica pequenininho, aí tá pequena. Eu não vejo a letra. Essa imagem é uma A, B, C, D. B. Na B, o que acontece? Aí a cutânea fixa, a forma cutânea fixa, existe a forma cutânea fixa, cutânea disseminada. Nessa C você já tem múltiplas lesões. Na D também uma cutânea fixa. E a forma de linfangite também pode acontecer, pode ocorrer a forma de linfangite. Isso pode acontecer tanto em humano como em animal. O que você observa é que em alguns pacientes, quando você tem essa forma de cutânea disseminada, o tratamento ele é bem mais... Não é que seja... É bem mais difícil o tratamento. Bem mais difícil porque tem múltiplos focos ali e também pode levar a quadros sistêmicos. Isso acontece, pode ter problemas também neurológicos. Então, o tratamento ele fica bem mais complicado. Eu trouxe para vocês alguns casos, alguns relatos em outras espécies, não só felino como humano. Tu pode passar aí, Amanda? É porque aqui a imagem não é como o slide. Aí tu tem que me dizer qual é a imagem para eu poder colocar aqui. É a imagem seguinte a essa. Deixa eu ver. A imagem seguinte a essa aqui, para mim, tá aparecendo um texto. São esses dois artigos que eu trouxe falando justamente da ocorrência em tatus, tá? Só para demonstrar para vocês que pode sim ocorrer em tatu e em outras espécies que não só felino, tá ok? E a próxima imagem é uma que tem um texto também e uma foto do tatu. O tatu ficou apagado aqui atrás de mim. Mas não tem problema. E esse relato aí também, ó, ele fala de uma ocorrência esporotrictente relacionada à caça do tatu no sul do Brasil. E tem muito isso, porque o agente ele vai estar no ambiente e a partir do momento em que aquelas pessoas estão em contato com o solo, pode ocorrer, sim,
a infecção. O contato e, então, infecção. E como é que Na próxima, acontece esse contágio entre os a animais e também com o transmissão. humano? Como é que ocorre a transmissão? A transmissão existe o que a gente chama de duas rotas. A rota clássica e a rota que é considerada a rota mais recente, vamos dizer assim. Essa rota clássica é a rota que está relacionada justamente ao nome popular da doença anteriormente associada a ela, que é a doença das roseiras, doença do jardineiro. Por que doença do jardineiro? Porque era a partir de lesões que ocorriam ao mexer com material, com vegetais, em material em decomposição que tinha presença de propágulos fungos que acabava se infectando. Isso é a rota clássica. Essa nova rota é justamente com a presença de quem? Dos animais, seja felinos ou outros animais. Por quê? Porque existem até relatos de transmissão animal-humano a partir de mordida de esquilo, a partir de mordida de equino, porque esses animais, o esquilo, ele pode, no relato, ele fala que o animal em si não estava infectado, mas pelos hábitos do animal, ele acaba tendo contato com o solo, o agente vai estar ali no solo e o hospedeiro susceptível, no caso humano, ele pode desenvolver a esporotricose. Mas no caso do equino, foi a partir de um animal que estava assim infectado. Uhum. No caso, o fungo, ele vive no solo, né? E ele precisa de uma porta de entrada, né? Digamos assim, para poder infectar o seu hospedeiro, né? Se um corte, isso um animal arranha, morde. Algumas espécies, essas ambientais, que existem algumas que estão no ambiente, que podem sim estar relacionadas a infecções em humanos e também em animais, elas têm sua ecologia, de certa forma, um pouco mais esclarecida. Quando a gente fala da ecologia de brasiliense, que é a espécie que a gente tem aqui no país, a ecologia ainda não está bem elucidada, tá? Existem alguns fatores que precisam ser bem ajustados para a gente realmente ver qual a importância do ambiente em relação à transmissão do Sporotrix brasiliense. Realmente ele vai estar ali no ambiente, qual a temperatura ideal para ele, umidade, quais são essas características ambientais que favorecem justamente a presença e ao desenvolvimento desse agente específico à espécie brasiliense. Então, isso depende de cada espécie. Uhum. Antes da gente continuar, já temos aqui meia hora de live. Como vocês que já estão acompanhando aqui o Sexta Selvagem durante todo esse tempo, a gente tem o costume de falar uma palavra-chave para poder garantir que quem vai receber o certificado de fato estava aqui assistindo a live. E se você quiser agora, Poliane, pode falar a palavra-chave de hoje. Hoje a palavra-chave vai ser zoonose, tá, gente? Que é uma palavra que caracteriza justamente a enfermidade que a gente vive aqui no estado. Exatamente, gente. Zoonose, tá certo? Então, assim que acabar a live aqui de hoje, vocês correm lá na bio do nosso Instagram, que a gente vai colocar o link do Google Forms para vocês preencherem com nome, e-mail completo e com a palavra-chave para poder receber o certificado, tá certo? Então, vamos voltar aqui para nossa live. Então, assim, quem são os principais afetados pela doença, né? Quem são os animais que são mais afetados? É o ser humano? É o gato? São os humanos e o gato doméstico, né? Uhum. Quando a gente, se for avaliar realmente, como a carga fúngica é bem maior no gato, você tem uma clínica, de certa forma, até mais agressiva em comparação com a humano, a depender do estado imunológico, logicamente, do humano, tá? O sistema a resposta imunológica, o estado imunológico, tanto do animal como do humano, vai estar diretamente relacionado à clínica, os sinais clínicos que eles vão estar apresentando, tá? Outra coisa que também vai estar relacionada a essa apresentação clínica e essa agressividade vai ser a espécie. A espécie, a dose infectante, ela também vai estar relacionada. Mas, dentre o grupo de animais que podem ser acometidos, é justamente o humano e o gato. Por isso que a gente tem que ter tanto
políticas públicas e ações, projetos, pesquisas, centros que trabalhem justamente não só com humanos, mas também com os felinos, que também têm um papel muito importante na epidemiologia da doença. Com certeza. Aqui no chat a gente acabou de receber um comentário da Jéssica Carvalho, que ela falou: percebo que em cães manifesta-se de uma forma não tão clássica. Nos cães, os cães também podem ser acometidos. Há relatos de cães com esporotricose. E a questão também é justamente, quando a gente fala de forma clássica ou não, é a espécie que está sendo envolvida nesse caso. Tá? Por isso que é importante a gente saber qual espécie. Qual espécie para poder, então, saber como ela está se comportando no hospedeiro. Por exemplo, o cão. Sim, com certeza. Gente, façam que nem a Jéssica. Podem mandar comentários e perguntas aqui no chat, que a gente vai aqui falando aqui junto com a Poliane, tá certo? Então, Poliane, quais são os tratamentos disponíveis hoje para o tratamento da esporotricose? Os medicamentos. Hoje, tratamento para esporotricose. Hoje, tratamento para esporotricose, o professor já mandou uma pergunta aí sobre a confirmação da doença. Sobre a doença. Foi a confirmação da doença. Vamos falar um pouquinho do tratamento, aí eu falo dessa confirmação da doença, tá? Sim. O tratamento, tanto para animais como humanos, hoje o fármaco de eleição é o itraconazol, só que o itraconazol também pode ser combinado com iodeto de potássio, tá? Em alguns casos onde os tutores não têm tanta condições de fazer o tratamento com itraconazol, há lugares que fazem o tratamento com só o iodeto de potássio. Em alguns casos, a anfotericina B é utilizada, contudo, para os felinos, é um fármaco que não traz um conforto para o animal, então não é um fármaco que é de eleição para os felinos, tá? Falando de humano também, essa questão de tratamento em gestantes. Alguns clínicos optam pela crioterapia, termoterapia em casos de gestante. E também depende da agressividade, né, do caso. Com relação agora ao que o professor perguntou, quanto ao diagnóstico, como é que é feito o diagnóstico? Hoje, o diagnóstico pode ser realizado diagnóstico direto, ou seja, na lesão ali, você passa um suave, põe em lâmina, ou você pode fazer um imprint, que é justamente pôr essa lâmina, isso para animais, tá? Coloca essa lâmina sobre a lesão, depois faz uma coloração, um panótipo rápido, e você vai visualizar aquela forma morfológica que eu mostrei lá no início, que é a forma de levedura, que é a que vai estar no hospedeiro. Lembra que tem a temília no ambiente, vai estar a filamentosa, no hospedeiro vai estar justamente essa forma levedura. Desculpa. Tá, ok? Isso para animal. Quando a gente fala em humano, a carga fúngica em humano, ela é menor, então às vezes você não consegue identificar nesse diagnóstico direto, com o imprint na lâmina. Para animal é bem mais fácil porque você tem um número da carga é maior. Uma outra forma de diagnóstico, né, que você não só confirma com esse direto, até porque existem outros agentes que têm essa morfologia de levedura semelhante ao da esporotricose, tá? O Cryptococcus, histoplasma, você tem sim essas leveduras que são bem semelhantes. Então, quando você não tem o técnico com o olho muito apurado, bem apurado, você pode sim, e às vezes na correria pode acabar confundindo, e por isso que o confirmatório é justamente com isolamento. Qual o grande problema? Porque a gente acaba demorando um pouco, não por conta do laboratório, mas pela característica do agente. Para o crescimento ali do fungo, você demora em torno de 5 a 7 dias. O cultivo é feito em um meio específico, tá? Você pode fazer em micosel, que é um meio que já é suplementado, ou você pode fazer em saborô e adicionar cicloheximida e clorofenicol.
A importância desses suplementos é justamente para que não tenha contaminação com outros patógenos, tá? E favorecer o crescimento e desenvolvimento dos Spirotrix e você, então, conseguir identificar que é Spirotrix SPP. Você não consegue, a partir do cultivo, identificar qual é a espécie, ok? Você só consegue identificar que é Spirotrix SPP. Você falou que o medicamento, né, o principal medicamento é o itraconazol, não é isso? O itraconazol. Itraconazol. E você também falou da questão de, às vezes, o tutor não tem o dinheiro, né, para continuar mantendo o tratamento. Isso também porque o tratamento da esporotricose é bem longo, não é isso? Isso, o tratamento, o que acontece em relação ao tratamento? No tratamento, o tratamento ele é feito até a cura clínica, e após a cura clínica, você vai ter que tratar, a partir da avaliação do clínico, né, há um tratamento de 2 a 3 meses. O que acontece na prática? O pessoal vai, acha que é esporotricose, ou até chega no ambulatório, identifica que é esporotricose, aí nem leva, não volta para o clínico, simplesmente faz o tratamento por conta própria. E quando acaba, ele não vê mais nenhuma clínica no felino, ele pega e para o tratamento. Só que isso pode fazer com que ocorra uma recidiva. Aí essa é uma problemática que os clínicos eles vêm enfrentando justamente por conta desse tratamento errôneo que o pessoal acaba fazendo. Sim, complicado mesmo. Aqui, é bem complicado. O professor Rinaldo mandou mais uma perguntinha aqui, que falou: existem estudos em Pernambuco da caracterização das espécies do fungo que estão circulando aqui? Hoje o grupo de pesquisa lá do Laboratório de Doenças Infectocontagiosas tem já trabalho com identificação das espécies, só que a gente ainda está num trâmite de publicação, mas hoje a gente já consegue identificar a espécie de Spirotrix dos isolados que a gente tem lá no banco de dados. Tá? Uma outra questão em relação ao diagnóstico é que o isolamento, você confirma, para diagnóstico de espécie, você pode usar sequenciamento, você usa a própria PCR, tá? E hoje, existem alguns trabalhos que eles já relatam testes sorológicos para acompanhamento desses animais que estão infectados. Que é interessante quando você fala em relação a tratamento, para você saber se existe ali como é que está a resposta imunológica, né, em relação àquela enfermidade. Sim, título, com certeza. Né? Já fizeram um trabalho relacionando a sorologia com o tratamento. Bem interessante também. Então, tem muitos estudos sendo realizados também, né, para poder... E hoje também já há projetos, mas isso a nível de pesquisa, há projetos aprovados, se eu não me engano, é em São Paulo ou no Rio, que é onde esses estudos de esporotricose hoje são bem fortes, tá? E lá você já tem um projeto que eles visam desenvolver testes rápidos para esporotricose. Que isso iria facilitar muito o diagnóstico, isso é uma coisa bem prática. E essa demora do resultado dos 7 dias ia ser reduzida. Talvez você tenha uma resposta melhor, um feedback melhor em relação aos tutores. Sim. Enquanto tá esperando esses 7 dias, aí o animal, a pessoa ainda tá transmitindo também, né? Isso. Uma outra questão, quando a gente fala de animal em tratamento, é porque esse animal em tratamento, ele não pode ter contato com outros animais, você não pode simplesmente, estou tratando e o animal está circulando na minha casa, está no meu colchão, está no meu sofá, está em contato com o vizinho. Realmente você tem que restringir esse movimento desse animal. Isso vai ser bom tanto para você como para ele. Porque se você não faz um tratamento adequado, se você tem um animal ali que está contaminando aquela área e possibilitando também infectar outros animais, o que vai acontecer? Pode ocorrer uma reinfecção dele após um tratamento. Por quê? Porque você não contribuiu com o controle. Você simplesmente deixou o animal solto
o animal infectou outro, seu animal ficou tratado, depois ele se reinfectou. E, no fim das contas, pode ser culpa sua, porque você não fez Os o que cuidados deveria necessários, fazer, né? os passos necessários. E também tem um risco para o tutor, Uhum. que também, no momento de higienização daquela área onde o felino está, ele tem que ter cuidado, utilizar os EPIs necessários, tendo em vista que é uma zoonose. Principalmente quando a gente fala de idades, né, como, por exemplo, idosos, onde você não tem uma possibilidade de uma ocorrência maior e até o desenvolvimento, né, a resposta imunológica ser diferenciada em relação a esse Sim, protocolo. sim. Muito interessante, Poliane. Antes da gente continuar, deixa eu fazer uma perguntinha rápida aqui. Como é que tá a minha imagem? Tá travando? Às vezes trava, às vezes fica tranquilo. A minha tá travando muito, é? Não, a tua de vez em quando trava, depois para. Acho que o problema aqui é a internet mesmo. A tua Mas o áudio tá normal, não é isso? tá normal. É, o áudio aqui Tá também tá tranquilo. normal, tá tranquilo. Se alguém tiver vendo algum problema, vocês comentem aqui no chat pra gente poder ver, tá certo? E aqui também a gente recebeu mais um comentário também aqui do Iveson. Ele falou assim: a esporotricose está cada vez mais crescendo em nosso estado. Como falar de controle efetivo de políticas públicas eficazes, visto que é uma doença de periferia? Foi bom o Ibson tocar nesse assunto de doença de periferia, porque é uma enfermidade que você vê que está relacionado a essa questão de socioeconômica, tá? Uhum. Extremamente relacionado a condições socioeconômicas. E quando a gente fala de vulnerabilidade socioeconômica e você avalia a área, o que é que você encontra? Uma densidade de gatos. Quando, segundo o IBGE, o norte e o nordeste são as regiões onde tem mais gatos. Então, você tem mais gato, você tem vulnerabilidade social e tem outro componente da cadeia também, que são os roedores. Onde é que eles Uhum. estão, em sua maioria? Nessas áreas. Porque você não tem o quê? Você não tem saneamento. Então, Uhum. além da problemática de outras enfermidades, como, por exemplo, a leptospirose, você tem associado quem? A esporotricose. Lembra que o primeiro relato foi como? Com roedor. Foi com rato. Uhum. Então, pode sim ter a disseminação a partir de quê? Desse contato do gato com os roedores. É, eles têm o costume de caçar os ratos, né? Então pode se Caçar, contaminar nisso. exatamente. Além disso, nessas áreas em geral, você não tem o gato restrito à casa, a apenas uma residência. Você tem esse felino circulando pelas demais áreas. Sim, tem muita gente Quando que você cria gato observa solto. Fora os gatos de rua exatamente mesmo, né? no estudo que a gente realizou, o grupo de pesquisa lá do laboratório realizou, o que foi que observou quando foi avaliar o número de casos? Que há uma maior ocorrência em machos não castrados. Uhum. Justamente porque há uma... Briga por naturalmente, território, né, também. exatamente, essa briga por território e fêmeas, você acaba tendo brigas, e aí são nessas brigas que ocorre disseminação, porque entre eles há os arranhões, as mordidas, que assim como eles podem arranhar e morder o humano e infectar, eles entre si também podem disseminar a enfermidade a partir dessas ações. Sim, com certeza. A Evelyn, ela mandou também uma pergunta aqui. Ela mandou duas perguntinhas, na verdade. Ela falou assim: eu tenho 10 gatos. Se um deles pegasse, eu teria que isolar o doente? O tratamento sempre tem que ser isolado? E ela também pergunta assim: tem vacina para prevenção? Infelizmente não tem a vacina, né? Sim, é necessário você isolar o doente, tendo em vista que uma vez que esse animal está infectado, ele pode acabar, porque eles entre si, eles acabam brincando, né? Uhum. E a brincadeira deles é aquelas mordidinhas e arranha um outro, e pode acabar eliminando. Para você ter ideia, existem relatos de eliminação do agente por fezes.
Então, até na hora de você higienizar aquele ambiente, você também tem que ter cuidado. Por isso que realmente o tratamento tem que ser isolado, tá? Uhum. Em relação Até à por vacina. segurança. Em relação à vacina, existem alguns estudos já que estão tentando desenvolver a vacina, mas nada a nível comercial ainda, infelizmente. O que a gente tem é justamente essas tentativas de melhorar o diagnóstico, que é também uma coisa muito boa. Uhum. Uma coisa, Poliane, que você falou de reinfecção quando não existe um cuidado, né, da limpeza do local. Pode acontecer do animal ficar resistente, essa doença ficar resistente ao medicamento? Ah, você fala o perfil de sensibilidade, né, do agente frente às drogas, né? Isso. Já existem relatos, né, que você tem uma alteração, já tem alguma alteração no perfil desses isolados. Aqui no estado, a gente fez um trabalho lá do grupo utilizando fármacos de comercial, né? E também extratos de planta, que é uma alternativa, é uma das alternativas que vem sendo buscada, não só aqui, mas em outros grupos, eles buscam também isso justamente para fugir desse perfil de resistência, que pode sim acontecer, tá? Sim. E aí tem que saber qual espécie que está sendo envolvida para você conseguir correlacionar a espécie e o perfil, né? Se resistente ou sensível. Mas sim, já existe já uma modificação nesse perfil. Sim. A Valéria Virgínia, ela também perguntou aqui. Em Recife tem muitos casos? Sim, há muitos casos no Recife, no, em, se eu não sei, eu não lembro agora, mas se eu não estou enganada, foi numa faixa de dois anos, foram mais de 50 casos que uma orientada lá do professor, um integrante da equipe, identificou só em felinos, tá? Fora os casos que não foram para o laboratório, né? Os diagnosticados no laboratório foi cerca de 50, pouco mais que 50. No LACEN, que também é o LABEND, né? Que é um centro que também realiza o diagnóstico. Entre a faixa de 2016 a 2019, se eu não estou enganada, também teve um registro em mais de 50 casos e de humanos mais de 200 casos de esporotricose. Então, você tem sim uma problemática em relação à esporotricose. Tem um boletim epidemiológico, eu até trouxe a imagem aí, Amanda. Esse boletim epidemiológico ele foi emitido pela Secretaria de Saúde. Qual delas é. É um coisinha azulzinho. O boletim epidemiológico, isso. Esse aí. Esse boletim epidemiológico tem umas informações bem interessantes. Ele foi emitido em 2018 e mostra casos em humanos. Ele não fala de casos em animal, mas fala de casos em humanos. E o número de casos de esporotricose é maior em mulheres e uma faixa etária do grupo, né, avaliado entre 35 e 49 anos. Então, essa questão de ser mulher pode ser por conta até do hábito, né, das mulheres quanto em relação ao contato com o gato, ou também pela busca, né, porque às vezes os homens eles têm uma certa, não sei, não dificuldade, né, mas um certo entrave ao ir procurar a ajuda, né, a avaliação clínica para diagnóstico. Aí por isso talvez não tenha tanto em humanos, talvez, né? Mas é bem interessante, é um trabalho, é um boletim muito importante que vem sendo um trabalho que vem sendo desenvolvido aqui pela Secretaria. Um outro fator importante quando a gente fala de esporotricose e em termos de ações da Secretaria, né, do Estado, você hoje tem uma portaria, a portaria 390 de 2016, onde coloca a esporotricose como de notificação compulsória, e isso para humanos. E é uma coisa muito importante, só que muitas vezes acaba não sendo notificada, tá? E muitas vezes acaba não sendo diagnosticada por desconhecimento de alguns clínicos.
infelizmente, para animais, a gente não tem uma normativa que esteja relacionada à notificação, mas para humanos a gente tem. Uhum. E eu acho que com o passado, a partir desse 2021, muita coisa eu acho que vai evoluir em relação à esporotricose e espero que em felinos acabe sendo de notificação também, tendo em vista que o felino faz parte da cadeia epidemiológica, ele tem um papel extremamente importante e quando você só... Logicamente que a saúde humana é muito importante, mas a gente tem que saber e tem que estar muito ligado naquela questão da saúde única. Hoje a gente vive uma problemática de uma enfermidade, o Covid, e eu acho que ele traz essa importância também. E você avaliar esse conceito de saúde única, que está interligado o ambiente, a saúde animal e a saúde humana. Então, para a esporotricose não é diferente, e você focar medidas apenas em humanos, eu acho que é o que você chama de enxugar gelo, popularmente. Porque se você Sim. tem um gato com alta carga fúngica e você não tem tantas medidas para eles, você vai ter discriminação entre os felinos. E um outro fator importante também é a educação em saúde. Você capacitar também os agentes de saúde para eles estarem atentos. São eles que têm esse contato direto com as comunidades, para eles estarem cientes, estarem alertas. E você tem uma sintonia ali da equipe, tanto para trabalhar com a parte de saúde humana, como também de saúde animal, que elas só se somam. Sim, com certeza. Vale ressaltar também, né, que aqui a Poliane trouxe esse boletim também, que é mais aqui do Pernambuco, não é isso? A gente também tem... Exato. A gente tem um público aqui do Brasil inteiro, então todas esses comentários que ela está fazendo agora também, isso aí é para o Brasil inteiro, tá, gente? Isso aí não é somente cuidados que a gente tem que fazer aqui. Isso é um cuidado que a gente precisa falar cada vez mais sobre essas doenças, né? Inclusive aqui o Dene. Oi, Dene, tudo bom? Muito prazer estar aqui recebendo você também. Precisamos falar sempre de doenças frequentes em populações mais vulneráveis. E é verdade, né? É isso que a gente está fazendo aqui, Exatamente. tentando disseminar mais ainda as informações para as pessoas saberem, né? E como se prevenir, como cuidar de seus animais e se cuidar também. Exato. A Jéssica, ela comentou aqui também. Já existe alguma alternativa para o tratamento que não envolva o itraconazol, sem ser assobiando esse antifúngico como uma medicação, no caso, anulando o uso dele, associando, ela botou aqui corrigindo. Sem ser associando esse antifúngico com outra medicação, no caso, anulando o uso dele. Tem o iodeto de potássio, que ele pode ser utilizado, né? Uhum. E existem alternativas a nível laboratorial, né? Pesquisas e testes a nível laboratorial. Eu desconheço que esses extratos eles tenham feito, o pessoal tenha feito avaliações para que eles sejam utilizados na prática em si. Uhum. Mas, em geral, o itraconazol realmente é o que é utilizado. O mais eficaz, né? Que você tem uma resposta eficaz em relação à enfermidade. E ainda assim, você tem casos, os clínicos, eles relatam que tem recidiva. Essas recidivas, por que são essas recidivas? A gente tem que avaliar o perfil de resistência, justamente, desses isolados aqui do estado. Por quê? Porque os clínicos lá no hospital mesmo, é uma queixa dos clínicos essa recidiva. Você tem... A recidiva é por quê? É por conta de um tratamento que o fármaco que não está funcionando, a espécie que tem uma alteração já não tem resposta diferente, não tem uma resposta eficaz, é o tutor que não está realizando o tratamento corretamente. Então, é um assunto bem delicado. Sim, com certeza. Antes da gente passar para a próxima pergunta, vamos falar a palavra-chave de novo? Para quem perdeu a primeira vez. Aí, gente, mais uma chance, viu, de pegar a palavra-chave de hoje, zoonose, e preencher lá corretamente no formulário. O professor Rinaldo, ele mandou mais uma perguntinha aqui, que ele fala: tem muitos
casos onde os tutores abandonam os animais doentes à própria sorte. Esses casos não entram nas estatísticas. É verdade, né? Exatamente. Tem sim, muitos, e é aquela questão que eu comentei inicialmente de tratamento via Google. Eles colocam lá no Google o que é, faz o tratamento, viu que o animal está bem, ele simplesmente pega o animal, clinicamente, né, estável, e joga o animal. Sim. E aí, quando você está fazendo isso, você está contribuindo para a disseminação, porque provavelmente vai ter recidiva, você vai ter a volta, provavelmente vai ter volta da multiplicação do agente, ele vai novamente ficar clinicamente visível ali o estado, a espirotricose, e você tem disseminação do agente. Vai contaminar outros animais, pode E continuar contaminar outras pessoas também. Vai infectar outros animais, vai contaminar o ambiente assim, pode contaminar o ambiente, né? Você pode sim ter a contaminação ambiental. É tanto que quando você tem animais que são positivos e tem o tutor junto com a avaliação clínica do médico veterinário, logicamente, tem a opção de eutanasiar aquele animal. Após a eutanásia, o animal ele não pode ser enterrado. Ele tem que ser cremado, que é para evitar justamente a contaminação ambiental. É porque ele fica na terra, né? Isso. E também você Exato, ele vai comentou ficar. que. Sim, você também comentou que a esporotricose também pode estar presente nas fezes, né? E o gato tem também esse costume, esse hábito de enterrar as fezes. Exato. Já foi relatado em fezes. O impacto epidemiológico em relação às fezes ainda não está tão esclarecido. Foi identificado em fezes. Você tem um potencial ali de disseminação. Mas o quanto isso representa em uma cadeia de transmissão, ainda você não tem isso bem claro. Sim. A professora Tatiana também comentou aqui que o diagnóstico micológico em humanos é muito falho também. O diagnóstico em humano é justamente aquela questão da carga, tá? A carga fúngica, ela é bem menor, então às vezes você pode, no direto você não encontra, e quando você passa para o isolamento, na tentativa de isolar, pode ocorrer contaminação, contaminantes, outros fungos, bactérias, e o diagnóstico você não conseguir isolar o agente, tá? Mas realmente a lesão está relacionada ao esporotrix. Isso pode acontecer. E a falha no diagnóstico para a esporotricose também em relação ao clínico, o olhar clínico, o clínico saber que realmente aquela lesão está relacionada ao esporotrix. Que muitos, o que acontece? Quando muitas pessoas chegam na clínica, elas são tratadas com antibiótico. Aí como é um fungo, não faz o menor sentido, né? Não vai ter evolução, você não vai ter evolução para melhora, né? E o humano acaba, aquela lesão acaba evoluindo. Com certeza. Então, Poliane, a gente já sabe, né, que é uma doença super contagiosa. Você, com certeza, pode me relatar aqui quais são as maiores dificuldades que vocês têm, assim, no ambiente de trabalho, de trabalhar com essa doença? Eu acho que a maior dificuldade é justamente essa questão dessa parceria, sabe? Quando você tem tutores engajados para você ter uma evolução no tratamento, você tem uma resposta quanto ao tratamento, é um desafio. Você tem essa evolução. Ao mesmo tempo que é satisfatório você conseguir, você observar a evolução desse paciente. A gente tem lá a equipe lá do laboratório tem uma ligação, né? Consegue ter essa comunicação com o pessoal da clínica e acaba, sim, acompanhando os casos relacionados à esporotricose. O outro desafio é justamente essa questão de recursos, né? Porque
para pesquisar, a gente precisa de investimento. Então, investimento quanto investimentos relacionados a essa área é de extrema importância, porque a gente tanto precisa de recurso humano, como também de recursos financeiros, para a gente conseguir atingir essas populações, essas áreas de vulnerabilidade social, a gente conseguir levar essa informação a essas áreas, conseguir conscientizar a população e elas entenderem que o gato não é o vilão, que não precisa realizar a eutanásia do felino, que existe tratamento e não é para abandonar esse animal. Então, acho que os desafios maiores são esses desafios de a gente tentar extrapolar as barreiras da academia, né, e chegar a essa população e conseguir conscientizá-las quanto a esses fatores. Hoje a gente já tem projetos em tramitação para aprovação, que são várias etapas, né, para a gente conseguir uma aprovação. O professor, a equipe lá do professor Rinaldo está com projetos para justamente tentar mudar esse perfil e ajudar a contribuir com essa questão de educação em saúde, que eu acho que é um desafio realmente em relação à esporotricose. Não só o diagnóstico, a evolução em relação ao diagnóstico da doença, mas principalmente essa questão de educação em saúde, porque se a gente tem parceria da população, a gente consegue chegar até a população, elas responderem bem, você tem o diagnóstico bem mais tranquilo. Sim, sim. Já que você entrou nesse ponto, né, que a divulgação, disseminação do conhecimento para conscientizar as pessoas sobre a esporotricose, tratamento, forma de transmissão. E você falou também agora aí que vocês, no laboratório de vocês já tem projetos, né, que visam essa disseminação desse conhecimento. Você poderia falar um pouco sobre esses projetos e outros projetos que você tem conhecimento para poder conscientizar a população? Esse projeto que a gente fez, que a gente está em avaliação para ser aprovado, né, para a gente conseguir ter recursos, porque para você fazer essas ações, você precisa ter material educativo, tem essa questão de transporte e tudo mais. Então, a gente tá com esse projeto que visa justamente estabelecer essa ligação com a população e também com o grupo de saúde, em forma de conscientizar também, mostrar a enfermidade e tudo mais, principalmente nesse universo animal, não só humano. Outras ações que hoje são realizadas ações, assim, de locais, né? Não de educação em saúde, mas ações em postos de diagnóstico. Para humano, a gente tem o Oswaldo Cruz, que é um avanço, quando a gente fala em termos de esporotricose para o estado, é um avanço, sim. Hoje a gente tem um ambulatório que faz o diagnóstico em humano e você tem a possibilidade de encaminhar esses pacientes para lá, para diagnóstico, para avaliação clínica e o diagnóstico ser realizado lá pelo LACEN, pelo LABIND, tá? No Oswaldo Cruz. A nível de pesquisa também tem o setor de dermatologia lá da Federal. Então, o setor de dermatologia lá da Federal, o da UPE, da Universidade Estadual, né? Tem sim, mais tanto a dermatologia como da UPE, mais a nível de pesquisa, mas eles desenvolvem um trabalho muito bonito em relação à esporotricose. O pessoal da micologia da Federal também, eles têm projetos associados ao diagnóstico, identificação do agente, que também é importante para o desenvolvimento de políticas públicas, né? Você vê onde está ocorrendo, qual é a espécie, quais são esses fatores de riscos associados em caso de humano. Em relação às cidades, hoje, Olinda e Jaboatão estavam, não sei se atualmente eles estão fazendo, tem um trabalho até de distribuição também de medicação para animais, e no Oswaldo Cruz eles fornecem medicação para humano, para animal não, só para humano. O Jaboatão e Olinda estavam fazendo esse trabalho para animal.
Eu não sei se atualmente eles estão fazendo, mas eles já fizeram, sim, um trabalho relacionado à distribuição da medicação. Eu ia perguntar isso para você também. O que é que os órgãos públicos hoje estão fazendo para poder controlar a doença? São esses pontos, né? A secretaria, como eu mostrei para vocês o boletim hoje, eles tem também, eu trouxe lá no fim, eu acho, Amanda, uma das últimas imagens, tem um folder que já foi desenvolvido por eles. Acho que foi esse aqui. Um folder informativo. Tem a portaria, né, que traz, que é um avanço, sim. São poucos estados brasileiros que têm a esporotricose como uma doença de notificação. E aqui o estado, ele tem, sim, uma portaria, né, a 390, em 2016. Essa portaria saiu e coloca a esporotricose como uma doença de notificação compulsória para humanos. E é importante porque você consegue, então, ter uma visibilidade em relação à ocorrência dessa doença, os pontos, para você direcionar políticas públicas, porque não tem como você abraçar tudo e todas as áreas de uma vez só. A gente tem muita coisa, é muito grande. Então, o estado é muito grande, então existem muitas pessoas, saber quais são os locais onde tem uma maior ocorrência para você ter ações voltadas para isso é importante. No boletim também ele traz informações em relação a casos por cidade. E foi justamente Olinda, que hoje tem esse trabalho em gatos, que teve o maior número de casos em humanos. Uhum. E é interessante porque você tem uma iniciativa não só de humanos, mas também em animais, que é de extrema importância. Sim. E foi observado lá o aumento também do número de casos de animais. E você vai ter essa associação, o aumento de casos, tanto em humano como animal, que é um reflexo, né? O reflexo do aumento do número de casos de animais é justamente o número de humanos infectados. Sim, sim. E durante a pandemia agora, quais foram as mudanças, as principais mudanças que vocês precisaram fazer no laboratório de vocês? Ou o que você tem conhecimento também que as pessoas que trabalham com essa doença precisaram realizar? Em relação a esses locais que eu falei, o Oswaldo Cruz, o setor de dermatologia da Federal e a UPE, um ambulatório na UPE, eu não sei como foi que ficou esses locais. Mas em relação ao laboratório lá e o hospital, a demanda do hospital está relacionada, a demanda do laboratório, na verdade, está relacionada à demanda do hospital. São pacientes que chegam lá, que são encaminhados lá para o laboratório, para diagnóstico. Então, como teve a parada na pandemia do hospital, infelizmente a gente não teve condições de estar atendendo os animais que estavam com clínica e tudo mais. Porque antes de realizar o diagnóstico laboratorial, o animal ele passa por uma avaliação clínica. Tem um clínico lá do hospital que faz essa avaliação para então a gente ir realizar a coleta. Então, infelizmente, deu uma parada em relação à pesquisa relacionada ao agente. Já agora, nos últimos meses, logicamente, com todas as medidas de prevenção necessárias, né, de precaução para que não ocorra nenhum acidente, a gente chegou a voltar, mas a nível de pesquisa e não nada relacionado ao hospital. O hospital agora, no mês de dezembro, ele retomou as atividades com horários específicos, dias específicos também. E já temos lá no laboratório isolado, sim, de esporotricose. E em relação às perspectivas futuras da doença, né? Você falou que tem vários projetos que estão sendo realizados, várias pesquisas, né? Identificação de novos medicamentos, também tem esse desenvolvimento da vacina, né, para o controle da doença. Quais são as perspectivas futuras em relação à doença que você considera? As perspectivas são justamente essa que você acabou de citar mesmo.
o desenvolvimento de uma vacina, se não de uma vacina, mas de um método eficaz, seguro, sensível, específico e rápido para diagnóstico da esporotricose. E também, além disso, uma evolução, né, para a educação em saúde, para que realmente a população ela esteja consciente quanto à ocorrência, né, a importância dessa doença, né? Acho Sim. que as perspectivas realmente são essas. A gente está chegando aqui ao finalzinho da nossa live, mas vou fazer mais duas perguntinhas para você. A Tá. primeira delas, qual é o momento mais gratificante do seu dia a dia de trabalho? Ah, é gratificante. Gratificante é assim, é ruim, às vezes é ruim pro animal, é ruim pro animal estar infectado, mas a gente conseguir aquele isolado da plaquinha, tá bem bonitinho, eu acho muito bonito. Mas além disso, é gratificante você ver, saber que o animal tem uma cooperação, aquilo que eu falei, tem uma cooperação do tutor e você tem a evolução do paciente, sabe? Você ter relatos dos clínicos dizer, aquele animal que foi isolado e tudo mais, que foi diagnosticado, ele realmente teve um tratamento, tá tudo ok. Quando faz uma coleta novamente, você não encontra nada. Então, acho que isso é gratificante. E também, a nível de laboratório, é gratificante a gente ver a equipe evoluindo nesse segmento, sabe? A gente tem o laboratório, foi em 2012 que o laboratório realizou o diagnóstico, foi o laboratório que realizou o primeiro diagnóstico de esporotricose em felino, e você vê a evolução da equipe, do que era e o que hoje a gente tem, é gratificante. Muito bom. E antes da gente ir para a última pergunta, vou falar pela última vez a palavra-chave de hoje: zoonose. Tá certo, gente? Lembrem aí de colocar corretamente a última chance aí que vocês tinham de receber, de colocar a palavra-chave lá no formulário, viu? Zoonose, tá certo, gente? E aos interessados, o que é preciso para começar a trabalhar nessa área? Quem tiver interesse de trabalhar com esporotricose, o que é necessário? Aqueles que gostem justamente desse universo, né, e que estejam interessados em trabalhar com essa parte de educação em saúde, gostem da área de micologia, quando a gente vê lá na parte de microbiologia, a gente vê uma base de micologia, mas se interessar, ir a fundo, se pode buscar lá o nosso grupo, o grupo do professor Rinaldo, para estar fazendo estágio, para conhecer um pouquinho sobre a rotina do laboratório em relação a essa questão de esporotricose. A gente vai estar de braços abertos para receber vocês. Existem outros setores também que trabalham com essa questão de esporotricose. Como eu falei, na federal, você tem o setor de micologia, não sei como é que está a recepção, né, de estagiários, mas lá a equipe é muito boa, então quem tiver interesse, acredito que eles recepcionem lá também. Eu acho que pode sim procurar a gente, que a gente vai agradecer também muito. Vocês têm algum contato para deixar aqui para o público? Contato, você fala Instagram, essas coisas? Pode ser um Instagram, um e-mail. Que aí, se alguém tiver interesse de fazer um estágio, pode entrar em contato com vocês. O e-mail do laboratório. Eu não sei o e-mail do laboratório. Souber, o professor Rinaldo está aqui, eu tô vendo que tem várias pessoas do seu laboratório que também estão aqui no chat. Se alguém souber, pode digitar aqui no chat. Pode mandar, mas pode enviar para o e-mail do professor Rinaldo também, pode endereçado para ele, que é o rinaldo.mota@hotmail.com. Desculpa, professor, tá divulgando esse e-mail, mas tem também lá no Lattes dele e pode entrar em contato com ele, que eu tenho certeza que ele vai recepcionar de braços abertos. Isso, a Poliane e eu também aqui, nós somos de Recife, né, Pernambuco, da UFRPE.
Então, o professor Rinaldo, também aqui da UFRPE, vocês podem entrar no programa de Biociência Animal, né? O programa de pós-graduação de Biociência Animal, que é o nosso programa de pós-graduação. E lá tem os contatos do professor Rinaldo, vocês podem tentar achar também, vocês podem olhar lá a lista de professores, né? E ver alguém, o currículo deles, alguém que se interesse com a área de vocês, né? Quem sabe? Ou sim, também pode mandar e-mail para entrar em contato aí pelo Instagram, que aí eu encaminho o e-mail e a gente conversa. Excelente. Certo? Poliana, a gente ainda tem algumas imagenzinhas aqui. Você quer fazer mais alguma colocação? Eram curiosidades, se você quiser colocar aí, a gente vai Vamos lá. passando. Deixa eu ver aqui. Tem essa aqui. Esse caso foi um caso em humano causado pelo contato em uma calopsita, que aí a tua foto tá bem em cima, Em mas cima da é calopsita. justamente era só para mostrar que não é só de gato para humano, de roedor para humano, tem esses casos esporádicos que podem sim acontecer. Uhum. Aí tem outros casos que eu coloquei, pode passar. Essa tecnologia aqui do Instagram ela é muito boa, mas ela é muito restrita. A imagem fica bem pequena, não dá pra gente fazer muita coisa. Esse aí foi um caso em golfinho, tá? Eu achei bem interessante. Golfinho. E foi um golfinho, era um golfinho de cativeiro, estava 3 anos em cativeiro e desenvolveu um quadro de esporotricose. Uhum. O outro embaixo é em tilápia. O contato de um pescador com tilápia, que não dá para ver realmente muito, mas quem conhece tilápia, quem quiser jogar lá no Google depois a imagem de uma tilápia, essa parte superior, né, da parte da nadadeira, né? Nadadeira dorsal. Eu trabalhei com tilápia o mestrado inteiro. E ele teve ele lesionou a mão, lesionou o dedo e acabou desenvolvendo um quadro de esporotricose. Então, só para você ter ideia, para o público ter ideia de quão imenso, né, esse universo de esporotricose. A tilápia, realmente, essa nadadeira dorsal da tilápia, ela é muito rígida. Se você não tomar cuidado, você acaba se machucando mesmo. Aqui tem mais uma imagem. E esse daí foi um caso interessante também, que foi em esquilo. Um relato de caso que foi por mordida de esquilo. E aí você observa que é um quadro de linfangite. Você tem ao que a gente chama de lesões em rosário, né? Você tem um ponto que segue os linfonodos todos infartados e lesões nesses pontos. Uhum. Bem interessante. Bom, Poliane, no início a internet não quis colaborar muito com a gente não, mas agora até que segurou e deu pra gente continuar com essa live aqui, cheia de conteúdo, você mostra que você sabe muito do que você está fazendo. Quero novamente agradecer em nome da comissão de você ter aceitado o nosso convite, né, de participar aqui, trazer mais informação, disseminar mais ainda a informação sobre essa doença que é tão importante. Quais são os seus últimos recados pra gente agora? Eu quero só falar que o gato não é vilão, gente. O gato, ele é vítima, assim como nós. E agradecer mais uma vez a você, Amanda, ao grupo. E muito obrigada pelo convite. E a nossa equipe está à disposição, caso vocês queiram entrar em contato para parcerias, para estágios. Ok? Excelente. O Dani até colocou o e-mail agora aqui, tá no chat, gente. laboratorioldic@gmail.com. Obrigada, Dani. Isso. Olha aí, quem tiver interesse já entra em contato. Então, Poliane, muito obrigada. E quem sabe numa próxima aí a gente se encontra pessoalmente, né? Num evento presencial do Cenas. Com certeza. Tchau, tchau.